Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre presente em seu coração. Eu sou o evangelista e professor Márcio Mainardes e aqui estamos com mais uma pré-aula, as lições bíblicas de jovens. Nós estamos comentando neste trimestre. O tema do trimestre é Sejam firmes, ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. E hoje nós chegamos à lição de número 6, qualidades pessoais e essenciais para os diáconos. Lembrando que nós estamos estudando as cartas pastorais, portanto, nos referimos às epístolas do apóstolo Paulo, as duas epístolas a Timóteo e a epístola a Tito. Timóteo, jovem pastor, assumiu a igreja de Éfeso, a importante igreja de Éfeso, capital da Ásia Menor, e já Tito estava na cidade de Creta, foi o responsável pelo rebanho, pela igreja local ali naquela cidade. E Paulo, o apóstolo, vai escrever 3 cartas, 2 a Timóteo e uma a Tito, que são chamadas na teologia de cartas pastorais. Na lição anterior, nós não tivemos o vídeo aqui no canal, mas estudamos a respeito dos bispos, dos presbíteros, né? As instruções para os pastores, né? Que também são chamados de presbíteros ou bispos. E hoje nós vamos estudar a respeito das qualidades essenciais para os diáconos. Então, é muito importante que você saiba que o diácono, ele não é uma pessoa que é colocada apenas para exercer algumas atividades na igreja, atividades estas que muitas vezes não há muitas pessoas disponíveis para fazer. Por exemplo, cuidar da porta da igreja, ou cuidar do pátio, dos carros, do estacionamento. Tudo isso, né, são funções de serviço. Então, portanto, a palavra diácono fala de serviço. O diácono pode exercer, sim, mas não é só isso. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que era um ministério muito relevante. Então, vamos lá. O nosso texto principal está na primeira epístola de Paulo a Timóteo, o capítulo 3 e o versículo 8, que diz: Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. Eu indico para os meus alunos sempre utilizarem uma versão mais moderna da Bíblia, né? Tenha em mãos várias versões para que você possa ler o texto também em outra versão. Aqui eu sugiro, né, para que vocês utilizem também a NVI, a nova versão internacional, a nova Almeida atualizada. É muito bom para você entender essas palavras que são mais arcaicas na Revista e Corrigida, na ARC, né? Por exemplo, aqui, palavra ou língua dobre. Língua dobre é um homem que não tem palavra. Então, ele está falando para os diáconos que sejam homens de palavra. Mas já nós vamos ler esse texto em outra versão para ficar mais claro. A nossa lição tem também 3 objetivos específicos, que são, primeiro, mostrar o perfil do ministério diaconal. O segundo é compreender as qualificações morais dos diáconos. E, em terceiro e último lugar, discutir a atuação das mulheres no diaconato. Então, nós temos também 3 tópicos que vão desenvolver aí e procurar alcançar os objetivos que foram propostos. Nós temos a nossa leitura bíblica, o nosso texto bíblico, aquele texto que será estudado, está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, o versículo 8, que já é o texto principal, mas os versículos 9 ao 13. Então vamos dar uma olhada nesse texto
que ele fala assim, os diáconos igualmente. Então, a palavra igualmente, ela está ligando esta parte do texto à parte anterior. A primeira parte, se você olhar para o versículo 1, capítulo 3, versículo 1, vai estar tratando dos bispos. Aprendemos em lições anteriores que bispo, ancião ou presbítero, né, quer dizer a mesma coisa. Então, nós vamos encontrar aqui, a partir do versículo 8, que as qualidades dos diáconos que são exigidas dos diáconos são semelhantes, né, às qualidades dos bispos, né? É isso que a gente acaba encontrando aqui. Mas vamos para o nosso primeiro tópico, que fala do ministério diaconal, a origem dos diáconos. A origem dos diáconos se deu lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando a igreja começou a crescer. Então nós tínhamos ali dois grupos, né? Houve uma divisão entre os judeus nativos, que falavam o aramaico, né, língua corrente em Israel na época, e judeus não nativos, que haviam se helenizado e falavam apenas a língua grega. Então, os judeus que falavam o aramaico, né, acusavam os que falavam a língua grega e vice-versa, né? Então, na distribuição, no assistencialismo, não estava havendo um acordo. E os apóstolos, eles tinham que se dedicar à ministração da palavra, de maneira que não tinham tempo para servir as mesas. Foi aí que surgiu, né, pela direção do Espírito, porque Atos são atos, na verdade, do Espírito Santo, surgiu aí essa solução de separarem os diáconos. Mas olha só, Atos capítulo 6, versículo 3. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheio do Espírito e de sabedoria, e passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Então, à medida que a igreja vai crescendo, você nota a necessidade de se organizar. Então, tanto o ministério do presbítero, que é o mesmo bispo, quanto o ministério diaconal são ministérios de serviço, né? Tanto o presbítero quanto o diácono são servos. Agora, as funções são diferentes. O presbítero se dedica à administração da palavra e os diáconos, eles se dedicam à organização, se dedicam às mesas, ao assistencialismo. Por que eu falo que hoje mudou um pouco? Porque algumas igrejas nem sequer têm assistência social, né? E acabam indo por um caminho bem diferente da igreja primitiva. Então, o diácono acaba sendo aquela pessoa que apenas ali cuida das coisas do templo, mas não há o extra-templo. E há uma necessidade de nós termos esse trabalho extra. Então, nós vemos aqui que Paulo instituiu essa organização na igreja primitiva. Ele instituiu diáconos e presbíteros, conforme nós vemos, né? Bispos também. Na igreja de Éfeso, nós vemos lá em Atos capítulo 20, né? Quando ele está passando por perto de Éfeso, ele passa mais necessariamente em Mileto, que são 60 quilômetros mais ou menos de Éfeso. Ele chama os bispos, os presbíteros, os superintendentes da igreja de Éfeso para dar as últimas recomendações. E ele também instituiu diáconos, como se vê na carta aos Filipenses, onde ele saúda também todos os diáconos. Agora, sobre as qualidades, o segundo tópico fala das qualidades dos diáconos. Então, é muito interessante esse texto. Vamos analisar ele aqui lendo na Nova Versão Internacional. Os diáconos, igualmente quem? Igualmente aos bispos, aos presbíteros, devem ser dignos, né? Os diáconos devem ser dignos. Então, você pode comparar essa leitura que estou fazendo com a leitura que está na sua lição, que fala devem ser honestos, homens de palavra.
Então, quando fala que ele não pode ser de língua dobre, está falando que deve ser homem de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. É claro que há uma discussão aqui sobre o muito vinho, que alguns vão dizer que Paulo está liberando o uso moderado do vinho, mas não é isso que nós temos no texto, né? Em outros textos do apóstolo Paulo. Por exemplo, Efésios 5,18, 1 Coríntios 6 e 10. Em Efésios 5,18, ele fala para não se embriagar com vinho, mas encher-se do Espírito Santo. E em 1 Coríntios 6 e 10, ele fala que estes que são bêbados, os bêbados estão entre aqueles que não hão de herdar o reino de Deus. Então, olha como é pesado isso. Não deve se envolver com lucros desonestos, devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa, devem ser primeiramente experimentados, ou seja, provados. Se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. Então perceba que se exigia um alto nível daqueles obreiros que serviriam como diáconos. Eles não eram obreiros apenas de segunda categoria, como muitos pensam hoje, mas sim homens que foram experimentados, que foram provados e acharam-se aptos para servirem como diáconos. Então, é muito interessante notar que havia aqui uma certa exigência de alto nível para aqueles que fossem servir no reino de Deus como diácono. Com relação à referência às mulheres, esse é o terceiro tópico. Vamos continuar a nossa leitura aqui em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 11 a seguir. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. Então, essa questão das mulheres aqui vai ter um debate muito grande aqui, tá? Alguns vão dizer que há diaconisa na Bíblia, que Paulo está falando sobre a instituição do ministério da diaconisa. Mas a gente precisa entender que a referência à diaconia é feita muitas vezes no Novo Testamento em relação à função de servir e não ao ofício de diácono como um cargo de estrutura. Então, na verdade, quando ele se refere às mulheres, não são as diaconisas, ou quando ele chama dessa forma, ele está se referindo às mulheres dos diáconos. Então, é isso que ele quer dizer aqui. As mulheres igualmente sejam dignas. Do que é o assunto que ele está tratando aqui? Do diácono. Então, as mulheres do diácono não sejam caluniadoras, sejam sóbrias e confiáveis em tudo. Pode ver que no versículo 12 ele continua tratando do mesmo assunto. O diácono deve ser marido de uma só mulher, então ele deve ser casado e bem casado, e também tem um outro sentido esse marido de uma só mulher, que a não ser que seja pela viuvez ou por outro motivo que seja impossível mesmo, mas não por motivo banal, este diácono, este obreiro, seja marido de uma só mulher, não tem aí um segundo, terceiro casamento, quarto, como se vê hoje em dia. Então, marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa, né? Isso também, obviamente, é exigido dos presbíteros, né? Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Então, hoje, muitas pessoas, muitos jovens, às vezes querem ser pregadores, renomados pregadores, querem ter posição de destaque na tribuna da igreja, mas não estão aptos a servirem como diáconos. Então, a primeira função dentro da igreja é a diaconia. É claro que antes da diaconia, que é um ministério que já é separado, nós temos ali a função do cooperador, onde a pessoa, o jovem começa, né, ajudando nas pequenas coisas do tempo, né, e com isso ele vai aprendendo e desenvolvendo o seu ministério
até estar casado e apto para ser separado ao diaconato. Aí, servindo bem ao diaconato, ele vai estar preparado para exercer outro ministério, o ministério de presbítero na casa de Deus. A nossa conclusão aqui diz que Paulo conclui suas instruções aos diáconos, enfatizando que os que servirem bem serão dignos de respeito e honra perante a igreja e se fortalecerão em convicção espiritual. Além de recompensa no céu, quem se dispõe a servir recebe de Deus, já nesta vida, uma profunda alegria interior que não pode ser sufocada nem mesmo diante das perseguições. Que Deus nos conceda sempre a graça de servir. Lembrando que aquele que se torna um presbítero, um pastor, aquele que é um evangelista, ele não deixa de ser servo. A sua missão ainda é servir. O nosso Senhor, quando esteve aqui, ele nos ensinou isso. Ele, sendo mestre, sendo Senhor por excelência, ele serviu. Ele serviu tanto que deu a sua própria vida. E antes de entregar a sua vida, nos momentos que antecederam a sua prisão e crucificação, ele lavou os pés dos seus discípulos. Ele cingiu-se com uma toalha, tomou a bacia e lavou os pés, ensinando a tarefa de servir, porque ele veio para servir e não para ser servido, e ele ensinou isso na prática. Como nós agiríamos de maneira diferente? Fica aí a pergunta, que possamos aprender a servir mais e mais. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.